Fala empresários e empresárias, sejam muito bem-vindos à live 4 do Jimmy Responde. Aqui vou te ajudar a reduzir juros e tarifas bancárias em até 70% e ainda ganhar dinheiro com os bancos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Jameson Cidade, sou mais conhecido como Jimmy, certo? Você pode me chamar de Jimmy. Sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. E todas as terças-feiras aqui no YouTube e também no Instagram, a gente tem as lives Jimmy Responde, onde eu abro algumas caixinhas de pergunta e você aí, empresário e empresária, pode mandar a sua dificuldade com o banco, a sua necessidade, os problemas que você está passando lá com o Itaú, Banrisul, Santander, Bradesco, qualquer banco, cooperativa de crédito, banco privado, banco público. E esse é o objetivo dessa live. Assim, tirar várias dúvidas, certo? Então, vamos começar a live 4 do Jimmy Responde, respondendo as perguntas aí que os empresários e empresárias mandaram para mim durante a semana no Instagram, nas principais redes sociais. Vamos para a primeira pergunta aí, certo? Tenho dificuldades de conseguir crédito nos bancos para melhorar a minha empresa. Esse é um empresário que mandou que tem dificuldades de conseguir linhas de crédito nos bancos para melhorar a empresa dele. Vamos lá. Dificuldade de crédito pode ser vários fatores, tá? Um deles, tá? Vou comentar aqui para vocês que é um dos principais erros que eu vejo que os empresários cometem. Na realidade, é uma estratégia que eu vou passar para vocês. Vários empresários não conseguem linhas de crédito com os bancos, muitas vezes devido ao CNPJ ser novo. Então, assim, você abre um CNPJ, inicia um negócio e logo quer crédito com o banco. Pode ser que consiga? Pode ser, só que a taxa vai ser muito alta. Então, assim, qual que é o procedimento correto, tá? Como eu falei, você vai abrir um negócio, abre um CNPJ do zero, fala lá com o seu contador, esse CNPJ não tem nenhum histórico no mercado financeiro e é um dos motivos que você não consegue linha de crédito. Por que que o banco não libera linha de crédito? Muitas vezes não libera, né? Porque para ele é um risco, ele nem sabe se o teu CNPJ vai dar certo, a tua empresa vai dar certo ou não. Então é um risco que ele acaba não trabalhando com CNPJs novos. Jimmy, mas eu tenho um CNPJ ali de 8 meses, 1 ano, é possível? É possível, eu já consegui ajudar empresários que em menos de 1 ano de CNPJ a gente conseguiu linhas de crédito. Só que daí, para ser mais fácil e uma taxa mais atrativa, a gente agregou garantias. Pode ser que consiga sem garantia? Pode ser, mas eu quero que você anote aí agora essa estratégia que eu vou lhe passar. Então, assim, para você conseguir linhas de crédito, daqui a pouco se você está iniciando o seu negócio, o que eu vou te aconselhar? Ao invés de abrir um CNPJ novo, certo? Você fale com o seu contador aí da sua região, ou peça indicação se você não tem contador ainda, e pegue algumas dicas com eles, com esse contador. Uma das dicas que eu vou te passar aqui, para você falar com ele, é a possibilidade de comprar um CNPJ e já em andamento, ao invés de iniciar um do zero. Mas como assim, de comprar um CNPJ? E eu vou explicar de uma forma melhor aí para você entender. Tem vários empresários, assim como donos de transportadora, donos de mercados, certo? Donos de metalúrgica, de qualquer ramo, que já trabalharam muito tempo, né? E agora querem se aposentar, querem aproveitar a vida, tá? Muitos casos são assim. E o que eles fazem? Eles querem, né, encerrar a atividade da empresa e muitas vezes vão lá e pedem para o contador baixar esse CNPJ. E esse contador muitas vezes faz essa baixa, mas muitas vezes também ele tem alguns clientes que já estão aguardando alguns CNPJs para comprar. Então esse atual proprietário, o sócio ali do CNPJ, né, ele faz a transferência, faz a venda e tudo mais, né? O contador vai fazer
todo o processo, todo o trâmite lá, né, para transferir essa empresa para o nome de outra pessoa. Só que é claro, tem uma série de cuidados, tirar as negativas, né? Tem todo um processo aí, pelo menos de 2 anos de responsabilidade, enfim. Só que com o CNPJ já em andamento, um CNPJ já com um histórico no mercado, vai ser muito mais fácil você conseguir linhas de crédito atrativa do que um CNPJ novo, um CNPJ que o contador abriu recente. Você vai ter que abrir conta nos bancos, vai ter que fazer toda uma movimentação e muitas vezes vai ter dificuldade ainda de conseguir linha de crédito com os bancos. Então esse empresário que está com dívida, que não está conseguindo linhas de crédito com os bancos, está com dificuldade, um dos fatores pode ser sim o CNPJ novo. Jimmy, mas se não for CNPJ novo, que nem aqui na pergunta aqui, que ele mandou a dificuldade, ele não colocou. Pode ser outros fatores também, como por exemplo, histórico negativo, né, do passado. Como assim? Você teve uma conta, certo? Lá, por exemplo, no Banco Itaú e, sei lá na pandemia ficou devendo para o Banco Itaú, mas depois pagou. Só que muitas vezes os bancos deixam essas restrições internas, tá? Se você, dependendo da quantidade de dias, de prazo ali que você deixou, de meses, ele fica uma restrição interna. O banco não pode fazer isso, mas grande parte dos bancos fazem, certo? É como se fosse um sigilo interno deles. Os funcionários não podem falar para os clientes, mas eles deixam. Então, muito cuidado, tá? Se você teve alguma pendência aí, passou por alguma dificuldade na sua empresa, perdeu um grande cliente, passou pela pandemia ou alguma outra situação, caso de problema de saúde e afetou aí no histórico da empresa e você ficou devendo em algum banco, aqui dei o exemplo do Itaú, mas pode ser em qualquer banco. O que eu te aconselho, tá? Dependendo do prazo que você ficou devendo nesse banco, te aconselho você já ter uma outra conta bancária em um outro banco, certo? Para criar um relacionamento, porque grande parte dos bancos deixa uma restrição interna e isso vai afetar para você conseguir linhas de crédito atrativa, conseguir limites, capital de giro, enfim, cartão de crédito. Então é essa outra dica aí que eu passo aí para você. Além disso, que eu estou comentando das restrições internas, tá? Que qualquer banco faz esse procedimento, você tem que cuidar também o histórico de débitos lá do Registrato, certo? Que é uma ferramenta lá do Banco Central. Então, além desse restritivo interno que os bancos podem deixar, que muitas vezes você não vai saber, que é sigilo do banco, certo? Você pode ir lá no Registrato, que é uma ferramenta do Banco Central gratuita, e puxar lá 2 relatórios e verificar. Eu já fiz uma live sobre isso, certo? Pode verificar aqui no YouTube se você tiver interesse. Vai lá no Registrato e puxa esse relatório e vê se você tem algum crédito em prejuízo. Se tiver, pode estar aí também o problema. E mais uma dica que eu dou, certo? Um dos fatores que pode afetar é o seu cadastro. Daqui a pouco, fez um cadastro incompleto, não tem várias informações, pode ser sim que o banco tá negando essa operação por falta de informações no seu cadastro, informações como os bens da empresa, bens dos sócios, certo? Faturamento real, faturamento fiscal, uma série de informações. Então, outra dica que eu dou, quanto mais completo o seu cadastro no banco, melhor. Estou falando aqui agora para questões de linha de crédito. Você é empresário aí que precisa de linha de crédito, passei várias dicas. A importância de já ter um CNPJ em andamento, ao invés de abrir um CNPJ novo. Falei dos restritivos internos, certo? Dos bancos. Falei dos restritivos que ficam lá no Banco Central, que daí é o Registrato. E também falei agora do cadastro, tá? Então, muito importante. Vou responder aqui agora uma outra pergunta, que agora é de uma empresária que me mandou, tá? Paguei uma dívida de capital de giro no Bradesco há mais de 3 meses e não consigo crédito. Consta no Registrato o que fazer. Vamos lá. Quase complementa aqui agora o que eu falei, tá?
paguei uma dívida de capital de giro no Bradesco há mais de 3 meses e não consigo crédito, consta no registrado o que fazer. Vamos lá, se for o caso desse outro empresário que mandou essa pergunta, que está com dificuldade de crédito também, já aproveita e utiliza o que eu vou falar aqui agora. Se você, empresário, viu que consta algum valor lá no registrado como crédito em prejuízo, sendo que você já fez uma negociação, que nem o caso dessa empresária, já negociou há mais de 3 meses. O que acontece? Você ficou, vamos desde o início, tá? Para explicar bem detalhado para você. Você tem uma empresa, passou por alguma dificuldade financeira, certo? Você tinha crédito, tinha limites, tinha capital de giro e tudo mais. Passou por algum momento e atrasou. O que aconteceu? Atrasou. O banco onde você tem conta vai subir uma informação lá para o Banco Central e o Banco Central vai botar que você está devendo, certo? Que é o crédito em prejuízo. Vai aparecer algum valor lá. Só que quando eles colocam essa informação lá, você fica exposto. Qualquer banco que consultar vai ver que você tem uma pendência, tá? E esses bancos, qualquer banco, até a cooperativa de crédito, consegue consultar essas informações. Então, o caso dessa empresária, ela fez uma negociação há mais de 3 meses e não está conseguindo crédito. E ela viu que está no registrado. O que ela tem que fazer, que grande parte dos empresários não sabem e não fazem isso. Tem empresários que fazem a negociação e não fica nem com um contrato, nem com um comprovante. Então, o que tem que fazer? Você fez a negociação, tá? Se você é empresário aí, agora é bom pegar essa estratégia. Se você não passou por isso, pode ser que você venha a passar. Se você tem alguma dívida no banco e pretende negociar, tá em processo de negociação, o que é o primeiro passo? Analisar, certo? E, que nem o caso dela aqui, que já fez a negociação, pegar o comprovante da negociação, o contrato, o comprovante de pagamento, pagamento de entrada, o pagamento de quitação, a negociação como um todo. Por que pegar? Porque grande parte dos bancos, eles não regularizam lá no Banco Central. Eles deixam aquela informação para quê? Querendo ou não, é um sistema, né? Se você ficou devendo lá no Itaú, o Itaú quer que o Bradesco veja que você ficou devendo. Só que isso tem lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Que eles não podem ficar expondo as suas informações. Então, com esse comprovante que você fez a negociação, você pode sim, tá? Que nem agora respondendo aqui a empresária, voltar lá no banco, primeira análise, tá? Ir lá no banco e falar, ó, fiz essa negociação, não saiu o meu nome, consta no registrado, você pode até imprimir e levar, o atendente, o gerente vai até se surpreender que você levou o registrado, porque tem vários empresários que nunca acessaram essa ferramenta, e você vai chegar lá no banco, ó, fiz uma negociação, tá aqui o comprovante e tá aqui o registrado. Se eu já fiz uma negociação, eu não devo mais nada para vocês, eu solicito a retirada do registrado. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes nada vai ser resolvido. Por quê? Porque aquele gerente ali, ele vai pegar, grande parte dos gerentes, eles vão passar a informação para adiante, daqui a pouco nem vão te dar retorno. Então, se você não conseguir resolver desse formato, tem o formato que é mais rápido para resolver, que é você pegar esse comprovante, pegar o registrado e abrir um chamado no Banco Central. O Banco Central, você vai abrir um chamado lá, colocando os seus dados, os dados do banco, certo? Vai botar as informações e vai colocar um texto lá, informando. Tive uma pendência no banco tal, certo? Fiz a negociação na data tal, nas condições tal, condições ali tais, conforme o contrato anexo, e verifiquei que o meu nome consta no registrado, solicito a baixa, você vai mandar um texto explicando exatamente essa situação. O Banco Central geralmente tem um prazo de até 10 dias, certo? Para fazer a comunicação com o banco que você fez a negociação, verificar se realmente houve a negociação, se houve a baixa e tudo mais, e eles vão te dar um retorno.
Quando você abre esse chamado, você ganha um protocolo, você pode ficar acompanhando. Então, respondendo aqui, paguei uma dívida de capital de giro no Bradesco há mais de 3 meses e não consigo crédito, consta no registrato, o que fazer? Tá? Fiz todo um contexto para você, empresário e empresária, compreender. Mas o que você vai fazer? Vai utilizar o seu direito como consumidor. Vai retirar aquele restritivo que está lá no Banco Central, porque aquilo ali está expondo você e nenhum banco vai emprestar recurso para você se aparecer lá crédito em prejuízo. Então, o que você faz? Abre um chamado lá no Banco Central e manda os comprovantes. Se você não tiver o comprovante da negociação, vai ter que ter ao banco, né? Solicitar aí para o seu gerente, enfim, o contrato, a segunda via. Vamos agora para a terceira pergunta. Terceira pergunta da live Jimmy Responde. Tem uma pendência de limite no Itaú de mais de 100 mil. O banco pode pegar meus bens? Boa pergunta. Essa daqui eu recebo bastante, tá? Sobre os bens. Tem várias empresas que estão devendo para os bancos, estão com crédito em atraso, cheque especial, né? E muitas vezes eu sei que os empresários não ficam devendo porque querem, né? Passam por diversas dificuldades, seja ela dificuldade de perder um cliente, perder daqui a pouco aí fornecedores, diminuir o faturamento da empresa por algum outro fator, algum problema de doença, ou daqui a pouco é uma mudança que houve no mercado, talvez a pandemia. E eu sei que muitas vezes os empresários não ficam devendo porque querem, tá? Mas que nem o caso aqui, ela tem uma pendência no Itaú de mais 100 mil. O banco pode pegar os bens? O banco pode pegar os seus bens sim. Então, eu vou explicar. Quando você vai lá no banco, solicita um capital de giro, você assina um contrato com o banco, né, informando que você quer pagar, que você vai pagar, né, assina como avalista, né, dependendo ali se você é casado ou não, o seu cônjuge também assina, certo? E você assina um contrato com o banco. O banco está te emprestando um recurso, certo? E ele quer receber. Quando, por exemplo, você vem demonstrando ao longo do período que você está passando por alguma dificuldade financeira, o que vai acontecer? O banco pode sim te procurar para fazer uma negociação de dívida. E muitos empresários acabam não avaliando essa negociação de dívida, acabam não entendendo exatamente a situação que a empresa está passando, acabam não organizando a empresa primeiro e vão lá e fazem uma negociação de dívida. E muitas vezes essa negociação de dívida vai mais te prejudicar do que ajudar, porque você, empresário e empresária, aí não avaliou o que a empresa poderia pagar, o que a empresa poderia assumir de comprometimento. Então, quando você me pergunta se o banco pode penhorar os bens, pode pegar os bens, pode sim. Não é só assim, fiquei devendo aqui um capital de giro, tá 30 dias em atraso, o banco pode ir lá e pegar meu bem? Não, o banco vai tentar fazer uma negociação com você, o banco vai te mandar uma notificação extrajudicial, que é para meter medo aí em você. Depois, escritório de cobrança vão te ligar, departamento do jurídico aí vão te ligar, o gerente talvez da agência, o gerente da conta vai te mandar mensagem, vão ficar te ligando, infernizando aí para você fazer uma negociação. Passou vários níveis e tudo mais, dependendo do valor da operação, o banco pode entrar com processo judicial, sim, e vai conforme o andamento. Se você tiver bens, o banco pesquisa, tá? O banco tem algumas ferramentas que descobre se você tem terreno, se você tem casa aí na sua região, onde você reside, se a empresa tem algum patrimônio. Grande parte dos gerentes, eles vão na empresa, vão querer visitar a empresa para ver se a empresa está girando, né? Se daqui a pouco é o empresário que realmente quer dar um calote no banco. Tudo isso eles vão analisar, mas o banco pode pegar seus bens, o banco pode sim bloquear saldo em conta, desde que tenha um processo judicial, e não é tão simples assim. Então depende muito de cada contrato, se o contrato tem garantia, se não tem. Jimmy, eu financei em um caminhão e eu estou com 4 parcelas em atraso, o banco pode dar busca e apreensão? Pode, o banco pode dar busca e apreensão
e você daqui a pouco perder esse bem, né? E daí o que vai acontecer? Se você não tiver o recurso daqui a pouco para ir lá e pagar todo o valor da operação vencida, esse veículo vai para leilão, daí tem custas e tudo mais, enfim, é todo um processo. Mas, respondendo a pergunta, o banco pode pegar os bens sim, só que para isso tem todo um processo por trás, um processo judicial, né? Todo um passo a passo, certo? Vamos lá. Pergunta 4. Meu problema é que até consigo crédito, mas a taxa é muito alta. Tem alguma explicação? Vamos lá, recebi bastante perguntas sobre crédito, tá? Que não, empresárias que não estão conseguindo linhas de crédito. Que nem o caso aqui dele, ele consegue linha de crédito, mas a taxa é muito alta. Tem alguma explicação? Tem sim, tem explicação, tá? O que acontece? Dentro dos bancos, tá? Cada banco ele tem uma classificação interna, e essa classificação interna muitas vezes é chamada de rente bancário. E grande parte dos bancos são por letras A, B, C e D, tá? Mais ou menos nessa ordem aqui, A, B, C e D. O que acontece? Um dos fatores que pode ser que esse empresário aqui está conseguindo crédito, mas a taxa de juros é muito elevada, pode ser que ele esteja numa classificação ruim, uma classificação como C. Para explicar um pouco melhor, A é ótimo, B é bom, C é normal, D é ruim. Essas são as principais classificações, tá? Então, o empresário que não consegue linha de crédito atrativa, grande parte das vezes é porque está na classificação C ou D. O que é essa classificação? É uma classificação interna do banco, certo? Então, você tem que fazer o máximo possível para melhorar. E para melhorar essa classificação, você cria relacionamento com o banco, exclui as contas que você não está utilizando e tem todo um passo a passo. Mas algo que é muito importante também, que você tem que controlar, saber, se você está conseguindo linha de crédito e a taxa está elevada demais, o que acontece? O banco está vendo você como um risco, certo? E quando o banco vê você como um risco, ele vai te cobrar uma taxa de juros mais elevada. É a mesma coisa, por exemplo, quando você tem um cliente, por exemplo, e esse cliente aí, vamos dizer assim, é um cliente que você fez algumas pesquisas e analisou que não é um cliente tão bom. Talvez você não vai conseguir as melhores condições para eles, parcelar em mais vezes, dar desconto e tudo mais. E no banco é assim também. O banco faz algumas consultas, tanto no Banco Central, consulta lá se a empresa tem restritivo ou não, certo? Se o sócio tem restritivo ou não. Então, tudo o que você conseguir minimizar de risco para o banco vai ser melhor para você e em questão de crédito e de taxa. Então, muitas vezes, para conseguir uma linha de crédito com uma taxa boa, certo? Uma linha de crédito atrativa, pode ser sim uma possibilidade de agregar uma garantia de um veículo, de um terreno, de uma casa, de duplicatas, certo? Se você é empresário, gera boletos para os clientes, você pode agregar essa garantia numa operação de crédito. Se você tem máquina de cartão de crédito, você também consegue colocar essa máquina em garantia para conseguir linhas de crédito mais atrativa. Então, assim, tem uma série de fatores, tá? Se você não está conseguindo, se você está conseguindo linha de crédito e o juros está elevado demais, tem um passo a passo aí que você vai ter que rever. Mas te passei algumas estratégias para você conseguir. E até vou dar uma dica extra aqui, tá? Muitas vezes as melhores linhas de crédito não são aquelas que o banco te oferece. Porque geralmente aquelas linhas de crédito que o banco está te oferecendo é onde os bancos vão ganhar mais. O spread, que eu chamo, né, que é o que o banco ganha, para eles vai ser muito vantajoso. Então, você empresário e empresária aí, você tem que estar por dentro das linhas de crédito. Pesquisar linhas do Finame, certo? Você pode, linhas do BNDES, você pode entrar no site do BNDES, não tem ninguém que te impeça. Bota no Google lá, linhas de crédito BNDES. Você pode ter um cartão de crédito BNDES, você pode parcelar, certo? Produtos aí nacionais com o cartão BNDES,
certo? Talvez você tenha aí um cartãozinho que o banco te deu que nem dinheiro você faz com ele, né? Só paga a tarifa e o banco ganhando em cima da tua utilização. Então você pesquisar linhas de crédito do Sebrae, certo? Tem Finame Materiais, tem linhas de crédito com carência de mais de 18 meses e taxas muito reduzidas. Ah, daí tu vai falar assim, ah, Jimmy, mas é difícil. Sim, não vou te falar que é fácil conseguir essas linhas, mas geralmente as linhas menos burocrática são as linhas que você é empresário e empresária vai pagar mais juros. Então, assim, aquela linha que o banco deixa no teu aplicativo, aquela linha que já está pré-aprovado, as linhas que são mais fáceis de você contratar, geralmente você vai pagar mais juros, entendeu? Quanto mais burocrático, menos juros você vai pagar. E às vezes não é que é burocrático, é que nem todos os empresários têm acesso. E quando você vai pesquisar, né, tem um passo a passo lá para fazer que grande parte dos empresários não sabe, não tem nem ideia como faz. Vamos lá. Outra pergunta aqui, para a gente finalizar a nossa live de Me Responde. Aqui é um empresário de outro estado, ó. Pago mais de 10 mil todos os meses para o Itaú de cheque especial. Nem sei quem é o gerente. Meu problema é relacionamento com o banco. Vamos lá. Aqui são dois problemas na realidade, né? Mas o principal é relacionamento com o banco. Ele nem conhece o gerente. Imagina, esse empresário está pagando 10 mil de cheque especial todos os meses. 10 mil de cheque especial todos os meses. 10 mil, muitas vezes, é um prolabore. E olha, às vezes nem um empresário consegue tirar um prolabore de 10 mil. Então, assim, primeira coisa que eu sempre falo aqui, se o gerente não está te contatando, nunca te contatou, nunca te visitou, o primeiro passo, tá? A ordem é o gerente te visitar, o gerente te ligar, o gerente te assessorar. Mas, se ele não está fazendo isso, você vai continuar pagando os 10 mil de juros todos os meses? Ou vai esperar ele te ligar? O que você tem que fazer? Se o gerente não está te contatando, você vai contatar. Você vai contatar e vai pedir uma visita para ele e explicar. Ó, meu gerente, tem a conta aqui, a empresa é tanto tempo, principais clientes, principais fornecedores, nunca recebi um contato do gerente do Itaú, do gerente aqui desse banco, nunca visitei, né? E tem outros bancos aqui me oferecendo linhas de crédito. E o que vai acontecer? Quanto mais tu se aproximar em questão daqui a pouco de relacionamento com o banco, as chances são maiores, tá? As chances são maiores de ele entender como a sua empresa, tá? Quanto mais segurança você passar para esse gerente, que a sua empresa é sólida, que a sua empresa é séria, que você é sério, que você paga as dívidas e tudo mais, vai ser mais fácil, tá, de conseguir linhas de crédito atrativa. Então, que nem aqui, ó, tá pagando 10 mil de cheque especial todos os meses, possivelmente, agora eu vou falar aqui, por que o gerente talvez não ligou? Porque para ele e para o banco tá muito bom, né? Ambos estão ganhando. Quanto mais juros você pagar para o banco, melhor vai ser para ele. Então, assim, não espera, nesse caso aqui, o gerente te ligar, certo? Eu não estou falando mal do gerente. Talvez ele tenha uma carteira muito grande aí de cliente e não conseguiu contatar ainda, ou troca, né? Troca muito rápido o gerente de banco. Então, assim, procure esse gerente. Jimmy, eu não tenho telefone. No aplicativo do banco, ou no celular, ou no internet bank, vai aparecer lá quem é o seu gerente e geralmente tem o contato. Você vai mandar um WhatsApp ou de preferência ligar para ele, vai falar, ó, sou João aqui da empresa tal, gostaria de marcar um café, uma visita aqui na empresa. E o que você tem que fazer? Se preparar para essa visita. Mostrar todos os benefícios da sua empresa, certo? Não é o momento de falar de problema na empresa, que a empresa, enfim, perdeu o cliente e tal. Só que, claro, que nem aqui, esse caso aqui está usando 10 mil de cheque especial, o gerente vai perguntar, tá, mas por que você está usando um cheque especial? Aí você vai ter que explicar e vai aproveitar e vai falar assim para ele agora, uma dica aí que eu dou para você que ficou até o final do vídeo. Você que está usando cheque especial,
vai falar assim para ele, ó, se você usa: eu preciso de uma conta garantida ou um caixa reserva com uma taxa reduzida. E te garanto que desses 10 mil aqui que esse empresário está pagando, você vai conseguir reduzir no mínimo uns 50% desses juros aí que você está entregando, está dando na realidade, né, para o Itaú aí e enchendo o cofre deles de dinheiro. Então, hoje foi a live Jimmy Responde, a live 4, tá? Se você empresário está passando por alguma dificuldade com os bancos, seja qualquer banco, Jimmy, eu estou usando direto o cheque especial, estou enforcado de dívidas, não consigo linhas de crédito, não consigo nem dormir de tanto problema, tenho medo da minha empresa falir. É com você mesmo que eu quero falar, empresário. Você aí que passa o dia inteiro trabalhando e não está vendo o lucro da sua empresa no final do mês. Muitas vezes não consegue tirar o prolabore da sua empresa também. Então, empresários que têm dificuldade de conseguir linha de crédito, empresários que estão passando por problemas financeiros, tá? E muitas vezes não sabem como o banco funciona, como o sistema bancário funciona, certo? E isso é um sistema, falando bem a verdade, é um sistema, e se você não souber controlar, e se você não souber dominar, muitas vezes, tá? Os bancos prejudicam a sua empresa. Se você souber, se você saber as estratégias, você vai conseguir muitos benefícios com os bancos. Mas se não, vai deixar o banco dominar aí a sua empresa e muitas empresas vão falir, vão quebrar e vão dar problema, certo? Então, se você tem dificuldades, lá no meu Instagram, Jimmy Finanças, e aqui no YouTube também, durante a semana eu abro a caixinha de pergunta. Vocês mandam lá as dificuldades, problemas, né, necessidades que vocês têm com os bancos. E todas as terças-feiras, 19h30, aqui no YouTube e lá no Instagram também, eu respondo essas perguntas que vocês me mandam, tá bom? A live Jimmy Responde 4 era isso. Grande abraço se você ficou até o final e fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.